Boa noite a todos. Boa 11 noite. de dezembro de 2025, a nossa segunda aula da unidade educacional 3, gestão de custos e indicadores em saúde, do curso de pós-graduação em gestão de saúde pública. Moçada, última aula presencial de vocês de 2025. Amém. Todo mundo cansado, imagino, né? Porque é isso aqui, mais 10 mil coisas, vamos falar na sincera, né? Aí tem uma aula gravada, que eu farei no domingo. Ontem não foi possível, eu estou até de atestado médico, né? Passei até no hospital lá, depois eu fui pegar os medicamentos, né? Fui ver uma amiga minha que é médica não, que é a presidente do Hospital da Criança, depois passei na clínica, estou aqui em casa, trabalhando de casa, estou sentindo minhas dores, e aí no final de semana eu gravo. A aula de 6 de janeiro estará pronta também para vocês, a aula assíncrona, e depois temos dois encontros com a professora Nicir, mas que são sossegados, tá, galera? Vocês vão fazer uma atividade sobre fronteira tecnológica da saúde pública, e para fechar a nossa aula, é, o Asley, um amigo muito querido, muito trabalhador, muito talentoso e muito simpático, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, fará uma apresentação. Ele vai detalhar algumas coisas que eu mostrarei para vocês hoje, que eu tenho convicção de que é coisa interessante. Porque, assim, quando falamos de indicadores, né, e aí na aula gravada, como não tem essa troca de ideia com vocês, a fluência ela é passagem de conteúdo é maior. Mas eu não digo que não é melhor, né? Porque o bom é justamente a troca de ideia com você, né? É o que enriquece, e essa parte de conteúdo, com um mínimo esforço do docente, como fizemos na primeira aula, você consegue vencer ali o que o plano pede, mas isso não é mais importante, né? E eu tenho certeza que hoje eu passarei algumas coisas bem, bem legais para vocês. Antes de iniciar o conteúdo provavelmente dito, eu quero só esclarecer algumas coisas sobre as atividades, beleza, galera? Só para tranquilizar aí a vocês, tá bom? De qualquer maneira, eu farei um vídeo específico para os colegas. Nós temos, né, alguns colegas que não conseguem participar de todas as aulas por muitos motivos, trabalho, saúde, condição especial de estado de gestante, né? Até eu quero resolver essas questões, né? Assim, o regulamento em si fala da obrigatoriedade de 75%, mas toda regra tem exceção, né? E aí eu quero resolver esses negócios para a galera poder seguir a vida tranquilamente, não é porque o curso permite, né? Vocês acessam os vídeos, né? E tem coisa boa aí para vocês. Mas, enfim, indo diretamente ao ponto, se vocês forem consultar o ABA, nós temos aí deu uma simplificada na questão avaliativa, né? Então, 30% é participação nos fóruns, e a partir de amanhã eu começo a dar devolutiva, mas eu vou detalhar uma informação aqui, é que até dia 20 de janeiro eu estarei recebendo as participações nos fóruns, beleza, moçada? E com relação às atividades, assim, eu inicialmente eu tinha planejado, embora nas apostilas tenha referenciar atividades para fazer práticas, mas eu sei, isso também no próprio doutorado, eu faço isso também. Tem situação que a gente tem que acessar pelo celular, né? Então, eu sei que isso dificulta o cumprimento de tarefas. Então, assim, eu não modelei nenhuma tarefa para fazermos assim a queima-roupa, beleza? Então, o que eu estou pedindo para vocês
tarefa para poder isso servir de avaliação para os outros 70%, tá? Vamos lá. Então, em cada módulo, eu quero que vocês escrevam, mas é manuscrito, tá, galera? De 20 a 40 linhas, que vocês acharam interessante no módulo, algum conhecimento, alguma coisa que vocês não sabiam e despertou a curiosidade de vocês. Depois é só encaminhar ou como PDF digitalizado ou a própria imagem no ambiente, aqui no finalzinho da página, vocês vão ver as tarefas. E aí eu peço um relato sintético desse por módulo. Isso aqui comporá, então, 70% da disciplina. Deixa eu compartilhar de novo. Acabou não mostrando, não compartilhando com vocês. Me perdoem. Professor, licença. Sim. Você pode explicar de novo porque falhou a chamada aqui? Eu não entendi o que você falou. Não, e também assim, eu falei, mas não apareceu o vídeo para vocês. Aí fica sinistro, né? Está visível a tela aqui, moçada? Sim. Então, repetindo, mas, Lidiane, eu gravarei também um vídeo, tá? Bem direto, assim, coisa de 5 minutinhos lá no grupo. Eu farei uma alteração aqui, então 30% da nossa avaliação será a participação nos fóruns, beleza? Que já estão aí abertos, eu não vou criar nenhum outro fórum, tá? Então é só colocar ali uma postagem, eu vou começar a responder a partir de amanhã a vocês no fórum, beleza? Todas as postagens terão a devolutiva, e aí os outros 70% são tarefas. Então, ao final da página, vocês conseguiram ver, aqui é o fim do curso, né? É o fim da nossa disciplina. Embaixo só tem portfólio de matérias complementares. Uma tarefa por módulo, tá bom? Individual e uma tarefa simples, tá, gente? Mas importante, viu? Vocês vão elaborar um texto manuscrito com relação aos conhecimentos, algo que tenha chamado a atenção de vocês na unidade 1, 2, 3, 4 e 5. 20 a 40 linhas somente, e fazer a carga aqui no ambiente, né, o upload da imagem, ou formato PDF, beleza? Muito tranquilo, né? Porque assim eu consigo avaliar de maneira sistemática o que vocês consideraram um conhecimento novo que foi trazido por parte da disciplina. Então, repetindo, até dia 20 de janeiro, farei uma alteração aqui, vocês podem realizar as postagens no fórum e até 20 de janeiro postarem os manuscritos, né? De 20 a 40 linhas com relação a cada uma das unidades que compõem a nossa jornada. Mas, de qualquer forma, eu encaminharei para vocês até sábado, eu vou gravar amanhã esse vídeo, uma instrução específica, assim, para botar no grupo lá no WhatsApp, até porque alguns colegas estão com dificuldades aí, são várias questões, questão de saúde, questão de as mais variadas possíveis, né? E não vão captar essa instrução ou vão demorar até acontecer a carga baixar esse vídeo, carregar no ambiente. Então eu passarei essas instruções. Então, lembrando, nós tivemos alguns colegas que fizeram um login agora. Então nós temos os fóruns até o dia 20, corresponderão a 30% da nota. Vou alterar aqui, tá bom? Aí eu simplifiquei algumas coisas e as tarefas alusivas às unidades 1, 2, 3, 4 e 5, não é? Que estão aqui ao finalzinho, com data até 20 de janeiro. Então, elaborem um texto manuscrito, 20, e não mais que 40 linhas, com relação aos
percepções, conhecimentos que vocês adquiriram e passam a carga da imagem ou do PDF no ambiente. Eu faço a tabelinha, avalio quem entrega, dou a devolutiva e especificamente a pontuação. Tranquilo, moçada? Mas farei um vídeo sobre esse procedimento, tá joia? Não vou passar trabalho, não vou passar nada disso, até porque tem 2 aulas assíncronas, muito conteúdo, né? Então, tem assuntos que são complexos, que eu já vou começar a mostrar para vocês agora, e aí pedir trabalho disso em reta de final de ano, não sou de acordo. Tranquilo? Tranquilo, Rodrigo? Tranquilo. Beleza, então. Então, fico com essa dívida aí, né, de repassar, então, esse conhecimento, tá bom? Professor, Prosseguindo oi, amanhã professor. mesmo, diga. Essa atividade vai substituir o portfólio ou não? Não, aí vocês vão pegar as 5. É só pegar os 5 arquivos, os 5 PDF, postar no portfólio. Tá bom. É por isso que eu preciso fazer um videozinho, né? Que aí eu já esclareci essa dúvida também. Importante que você falou. Boa pergunta. Pô, beleza, professor. Você pede que eu faça 5 redaçõezinhas, uma por módulo, comentando o que eu aprendi, o que eu achei, beleza. E o portfólio, mestre? Não, aí você sobe os 5 arquivinhos, tá? E aí mata tudo de uma vez só, Tá certo, obrigada. né? Para não complicar, né, gente? Essa altura do campeonato, né? Tranquilo? Uma coisa que eu deixei passarzinho, obrigado. Vou até anotar aqui, porque eu tenho que falar isso, né? No, Estou anotando aqui que os 5 arquivos são um portfólio, né? Porque na verdade são, né? O que é um portfólio? Né? Um conjunto de informações de obras, né? Então, as obras de vocês, a pastinha, são exatamente as percepções, os trabalhos, os manuscritos que vocês vão escrever relativamente a cada uma das 5 unidades que compõem o módulo 7. Tranquilidade? Mais alguma questão? Mais alguma ponderação, meus amigos? Então, lembrando, falta a gravação de uma aula sobre a Lei 14.133, uma panorâmica bem, bem interessante, farei de uma maneira bem pausada a gravação. E a nossa aula de 6 de janeiro também é uma gravação. E aí vocês voltam para 2 aulas, com a professora Missir, uma para fazer uma atividade prática sobre inovação, e a nossa aula derradeira é uma apresentação. O senhor Wesley, um grande amigo, uma pessoa incrível, fará uma apresentação para vocês sobre sistemas de gestão hospitalar, beleza? Então, para o conteúdo nosso específico, né, enquanto a nossa coordenadora faz o log, quando falamos de contratualização, de indicadores, né, de custos, isso remete a uma coisa chamada sistema de informação. Sistema de informação não necessariamente é um sistema computadorizado, não é? Roma conseguia fazer a gestão dos tributos, não é? Assim, independente da questão religiosa, não é? Mas anualmente haviam os recenseamentos nas regiões dominadas pelos romanos, né? Porque controle a população, e não é diferente hoje, a Receita Federal faz isso, né? Com base na população e na renda média, eles conseguem prever no crescimento do PIB, comportamento de determinados tributos. Então, existe um sistema de informação. Então, os bibliotecários, né, fazem um curso de ciência da informação, porque nós temos várias maneiras de
gerir a informação. Eu estou aqui com um caderninho mexicano aqui, com algumas anotações, embora, não é? Eu tenha esse ar assim de ser um professor tech, não é? Mas eu leio muito livro impresso e escrevo muito, né? À mão. Primeiro, para não esquecer como escreve, segundo, é uma questão de neurociência, né? A memorização, a partir do momento que nós fazemos a mecânica da escrita, né? Isso tem neurocientistas sérios, né? Professor de colégio lá da Duke University, né? Em inglês vai passar Harvard, uma universidade dos Estados Unidos há alguns anos, né? Ele é professor lá um dos professores mais renomados de medicina da Duke University, lá na Carolina do Norte. É uma das pessoas que já falou sobre essa questão, né? Isso fez universidades, escolas, inclusive em países escandinavos, rever essa questão dessa brutal informatização que estão fazendo, né? Tem os benefícios, estamos aqui, né? Temos colegas aí do Rio Grande do Sul, Paraíba, online, mas, de qualquer maneira, ainda temos esses desafios do aprendizado, né? Então, a questão de sistemas de informação, ela assume um relevo gigantesco quando pensamos em produção de indicadores, contratos. Eu tenho um contrato que eu tenho que cumprir metas, então, a partir disso, tenho que gerir custos, né? E aí entramos, então, no Manuel Castel, quinto cientista mais citado do mundo, da história, né? Que foi o primeiro camarada espanhol, né? A, lá atrás, dizer o seguinte: olha, nós estamos entrando num contexto da sociedade da informação e que as redes, né, de relacionamentos entre as pessoas têm valor econômico. E é exatamente isso que as redes sociais possibilitaram fazer, né, monetizar esse relacionamento, né? Mas o importante da obra, mais do que isso, né, é como o mundo seria transformado e a saúde pública, consequentemente, também é transformada, né, pela tecnologia cada vez mais da informação e comunicação, a computadorização a avançar, né? Então, nós tínhamos muitos procedimentos que eram manualmente realizados e que hoje nós realizamos totalmente ou parcialmente, né, algumas coisas informatizadas, automatizadas, outras manualmente, fazendo até jeitinhos criativos para poder fazer a coisa funcionar, não é? Eu já mencionei que nós temos aqui alguns casos de colegas que fizeram justamente trabalhos voltados aí para essa temática da ciência de dados, da informatização, justamente para gerar esses indicadores para contratualização e gestão de custos. E aí, moçada, eu quero mostrar antecipar aqui uma coisa para vocês, que é bem interessante, né, para vocês verem a complexidade do que é uma gestão de unidade de saúde, né, do ponto de vista de ciência da informação. Só copiar o endereço aqui para vocês. Vou mandar no grupo. Vou botar aqui no chat também. Como comentei com vocês, esses dilemas da contratualização, da gestão hospitalar, do gerenciamento de 60 mil pessoas que estão aí no ecossistema da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, demanda a
utilização massiva de tecnologia da informação e comunicações de maneira estruturada. Eu já adianto. Não é fácil implantar sistema e desenvolver e sustentar sistema de tecnologia da informação em saúde, mas com dedicação, estruturação, planejamento, os resultados são muito interessantes, mas eu já adianto, não é simples, tá? Mesmo que o software que eu vou mostrar aqui para vocês esteja disponível para vocês consultarem, baixarem a prefeitura, o município, mas só o hospital da criança, né, o AGHU, vocês podem fazer o download, prefeituras, estados, municípios, o código-fonte, só que implantar, capacitar e dar sustentação, né, que é o termo que nós utilizamos aí na ciência da informação, inclusive usando um referencial de gestão de serviços de tecnologia da informação, que é o ITIL, que é da Inglaterra, que é o melhor modelo de gestão de serviços de tecnologia da informação, governança de serviços. Sustentar o serviço não é barato, eu tenho que armazenamento, segurança da informação, computadores disponíveis, firewall, um banco de termo técnico que começa a rodar aqui. Antes de eu passar aqui propriamente para o AGHU, vocês utilizam algum sistema de informação específico para a gestão hospitalar no trabalho de vocês? Ou conhecem algum que faça de ponta a ponta ou em partes do trabalho de indicadores, pulso, prontuário eletrônico? Eu sei que o Daniel está implantando isso, né? Tirando o Daniel, algum de vocês opera algum sistema ou conhece algum sistema para gerir, lançar receita, depois consultar o prontuário na unidade que vocês trabalham? Ou é manual? No meu é o Track, né? Track Care. Não sei se entra no que o senhor está perguntando. Temos o MV, Track Care. Eu acho que os dois que eu opero são esses. Track Care e MV. beleza, o Track Care, Secretaria de Saúde, né, Valim? Do DF, né? Foi implantado, tá? Ele o AVHU é uma alternativa, vou mostrar para vocês, é uma alternativa ao Track Care, tá? Mas eles são concebidos para fazer, só que o AGU tem um pouco mais de modernidade que o Track Care, tá? Porque a linguagem é mais recente, utilizada, não é? Computação distribuída, não é cliente-servidor, então você faz o login em qualquer computador, mas eles têm o mesmo propósito, beleza, Miriam? Obrigado. Isso, e o MV é na rede privada que a gente usa, né? Exato, ele é um concorrente também. Então, assim, moçada, nós temos soluções públicas e privadas para fazermos a gestão das nossas unidades hospitalares. E aí, assim, eu não tenho como dizer qual é a melhor e qual é a pior. Tudo depende do que você pretende, de quanto você tem de orçamento. A opção nossa lá na IBCE, e eu passei 6 anos no conselho, foi justamente de desenvolver dentro das nossas características. Por quê? Foi essa opção de arquitetura? Porque a região é muito grande, temos muitas especificidades, inclusive, assim, compras de insumos, materiais que são padronizados, acontecem de maneira centralizada, mas não tem como fazer tudo centralizado, porque, como eu comentei com vocês, o Hospital da Universidade Federal do Piauí é a referência em oncologia. Então, assim, o pessoal, inclusive quando faz o exame nacional, o ENARE, para residência, e aí abre as vagas, né? Então, por exemplo, nefrologia, o Hospital da Federal do Rio Grande do Sul é a nossa referência, né? Então, a pessoa que quer nefro e quer ficar craque, já foi a coqueluche em determinadas épocas, tem esses ciclos, né, na formação em saúde pública. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, a onda era, eu me lembro, também me tornando um vestibulando, a onda era a medicina diagnóstica. E hoje a IA
substitui, né? Não, pô, Miriam, esse cabelo branco aqui, meu amor, é porque o, esse negócio aqui é bom demais, acho que eu vou andar com essa porra aqui o tempo todo. Não, eu ri porque você falou quando eu era criança em Barbacena, eu lembrei de um personagem da Escolinha do Professor Raimundo, aí eu dei risada. Não, mas eu estou falando sério, eu sei falar, entre os idiomas que eu tenho que falar é o mineiro e o goiano, porque eu não estudei em Minas também, morei em Goiás, né? Eu até caso com minha esposa em Goiás, né? Mas também passei a infância em Goiás, eu estudei na Federal de Lavras também, né? E tenho uma irmã morando em Beraba, né? A cidade de Pimbé, né? Berlândia, Beraba, e a outra eu não vou falar, mas é uma cidade maravilhosa, Araguari. Eu gosto muito. E aí eu lembro que da Capitinga falava isso, mas lá no milênio passado, 1996, né? Especificamente, né? Que o ano aí de ingresso na universidade, era a onda na medicina, né? E aí, cirurgia plástica, etc, etc. Então, a Enare dá esse tipo de possibilidade, né? E aí os hospitais, então, passam a ter especificidades, insumos, né? Insumo de oncologia, diferente do insumo de traques e facadas e ferimentos à bala, em projéteis, falando sério, né? Por exemplo, a Universidade Federal da Grande Dourados. Nós estamos com uma guerra civil ali na fronteira com o Paraguai, né? PCC, com essas facções criminosas. Então, tem alguns colegas lá, quando eu visitei, falaram, capaz, daqui o complicado é a emergência nossa aqui, porque é um conflito armado, né? Beligerância entre facções, aí entre os paraguaios de um lado, boliviano, facção Farc, lá, cartel colombiano, é muito louco. Então, o pessoal que quer aprender aí a fazer preparação para a guerra, né? Passar um tempo lá em Dourados, né? Isso cria, então, uma complexidade enorme de ir ao mercado e comprar um sistema. Nenhum sistema está pronto, ele tem que começar a ser instalado e desenvolvido ao longo do tempo. Isso custa, não é? Eu vou conseguir o código-fonte aqui do sistema de graça. Mas é só uma parte do problema. Implantar, mudar a cultura, não adianta implantar sem capacitar as pessoas para usar, sem que se o uso for muito difícil, não é? Passa a ser muito complicado para o profissional de enfermagem, para o médico utilizar o sistema. Então, eu sempre parto dessas premissas, né? Quando tento implantar alguma tecnologia, alguma coisa, algum conceito, fazer análise de risco, eu vou sempre pelo caminho mais técnica, mais simples, que dê bons resultados. Eu pesquiso todo, não, essa aqui é a melhor. Plano de ação 5W e 2H. Tem N outras aí que nós podemos usar. Mas se for muito difícil, o que a gente começa a ter? As pessoas não usam. Aí eu começo a ter problema nos indicadores. Ou usa direito, ou não utiliza. Então, nesse sentido, entre as diversas soluções que um sistema de informação pode ter, nós podemos ter soluções híbridas. Compra o sistema e designa uma equipe para fazer evolução, compra o sistema e a própria empresa que vendeu faz a evolução e as correções do sistema, ou desenvolve com estrutura própria. E todas essas opções têm algum custo e têm suas vantagens e desvantagens. Então, assim, no caso específico da EBSER, é legal que o que eu vou demonstrar aqui vai ajudar os colegas que nunca utilizaram o sistema. Eu peço assim, até desculpa se, por exemplo, no caso da Miri e da Valim, que conhecem aí o TrackCare, NV ou outros sistemas, mas é só para vocês terem a condição, porque assim, eu vou mostrar que vocês podem acessar o sistema para brincar nele, tá? Então, sai show a avaliação, né? Sai para lá. Valim, está visível aí? Eu boei a tela? Estão conseguindo ver, então, aí o AIBHU, que é o aplicativo de gestão dos hospitais universitários, tudo bem? Então, o foco da atividade da empresa brasileira serviços hospitalares, desde sua criação, né, fazer a gestão em parceria com a universidade dos hospitais universitários. E aí, dado esse contexto, né, que nós temos serviços comuns dos hospitais universitários, tem a finalidade
de formar o profissional de saúde, não é só formar o médico, não existe exército só de general, né? Precisamos de todas as especialidades, a saúde é multidisciplinar, né? Se nós queremos realmente sermos Secretaria de Saúde, não Secretaria de Tratar a Doença, investir na saúde multidisciplinar. E esse processo, então, tudo que eu vou comentar com vocês a partir das apresentações, da gravação, no âmbito da EBSERH, então, desde a gestão da contratualização, o faturamento SUS para poder ter a contrapartida, custo, prontuário eletrônico, etc., 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 é feito aqui no AGHU. Conheciam, já tinham ouvido falar desse sistema? Valine já conhecia, né? Não, Mais alguém? desconhecia. Desconhecia, né, Cleison? Conhecia, Thales? O AGHU? Além de conhecer, vocês vão poder brincar. Eu vou falar um pouquinho dos módulos, né, e fazer aquela junção com a nossa disciplina, mas há um módulo treineiro no AGHU que vocês tenham curiosidade, podem entrar, vou mostrar isso para vocês agora, daqui a pouco, para fica bem fácil. Alguns dos conceitos que eu ministrei para vocês já estão visíveis, assim, custo, faturamento, indicadores, tema traz. Por quê? Porque realmente para fazer gestão de saúde, pensando na realidade, nos conceitos do Sistema Único de Saúde, numa realidade contratualizada, ou seja, que nós temos que fazer as contratualizações, prestar contas dos resultados para poder ter a contrapartida do Sistema Único de Saúde, do município, dos integrantes do Sistema Único de Saúde, beleza? Que aí ilustra melhor aquele bando de conceito, né, da primeira aula, Deus do céu, né, chega da tristeza. E quando entrar nos outros que custo, receita, despesa, pai do céu, galera, as matérias, eu fiz a minha primeira graduação em contabilidade, a matéria que o pessoal mais odeia é contabilidade de custo. Se tiver algum tecnólogo, ou contador aqui, ou administrador, ou economista, há de concordar comigo, né? Essa parte de custo é a que eu mais gosto. Tem gosto para tudo, Deus do céu, né? O mundo é bom ou ruim por causa disso, né? Tem gosto para tudo. Então, vamos lá. Agora, sem tantas digressões. Então, o AGHU, né? O propósito dele é automatização de processos assistenciais e administrativos, fornecendo à gestão hospitalar informações para tomada de decisão em tempo real, além de possibilitar aos pacientes celeridade no atendimento. Nós temos uma comunidade, então, os órgãos e hospitais que utilizam o AGHU, tem uma comunidade, as pessoas são aqui cadastradas, aí entra com gov.br e participam das discussões, beleza? E aí nós temos os módulos que foram desenvolvidos justamente na busca de termos a informação do paciente, ponta a ponta, gerir o hospital e prestar contas, né? Então, desde pacientes e prontuário, né? Então, a implantação do AGHU pode ser modular, então, podemos, um município, um hospital público, uma Santa Casa, pode aplicar um ou mais dessas funcionalidades ou todas ao mesmo tempo, né? Então, nos hospitais da rede, a determinação é de usar tudo, beleza? E depende do porte, né, do município, do estado, da necessidade, tá? Mas tem solução tecnológica
para várias das situações que são aí necessárias no nosso dia a dia no hospital. Estou olhando que a Simone vai entrar 20h30. Beleza. Então, a porta de entrada, importantíssimo esse módulo, pacientes e prontuário, porque sem a identificação de entrada do cidadão no SUS, com a nossa chave de informação nacional, que é o CPF, ou outra informação, caso seja um estrangeiro, né? E aí o pessoal foi desenvolvendo outros módulos que têm que conversar entre si, senão não faz sentido, não é? O ambulatório administrativo, controle do paciente, faturamento, né? Esse faturamento, mas professor, você não é um hospital que é SUS, não é gratuito para a população, sim, mas para efeito da contratualização, nós temos que, dentro dos elementos da tabela SUS, dentro do que foi pactuado com metas de atendimento, nós temos que fazer o faturamento, a prestação de contas, senão não adianta só assinar a contratualização, temos que comprovar para poder ter acesso aos recursos. E aí tudo tem apresentação, manual e vídeos tutoriais. O Asley, que é o colega que vai apresentar para vocês, participou de da criação de muitos desses vídeos, não é? Então, ambulatório, faturamento, prescrição de enfermagem, né? Nós temos aí um nobre trabalho dos nossos enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, tem questões que são específicas, né? Módulos específicos, temos psicólogos, né? No ambiente, então é importante esse tipo de informação específica. Ambulatório assistencial, estoque, informação crítica, né, para o gerenciamento. Internação, outra coisa importante, prescrição médica, e aí entre prontuário e prescrição, interligação com o estoque para verificar se tem um medicamento, e aí alguns indicadores de estoque médio já está começando a ficar abaixo do estoque médio, deflagrar processo licitatório, tudo funciona entre si. Certificação digital, inventário de equipamentos médicos, prescrição multiprofissional, lembra que eu falei na educação física, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, não é? Saúde é multidisciplinar, cirurgias, farmácia, pacientes, prontuário online e outras funcionalidades administrativas. Bem abrangente, né, moçada? De implantar, não é, Daniel? Bem tranquilo, né? É o trabalho do Daniel. Ele tratou só de um dos módulos, que é o para eletrônico, com a perspectiva de depois integrar os outros itens. Aí, vamos lá. Tem algumas informações importantes, tá? Então, o sistema, a EBSER teve o gasto, o investimento que são no balanço patrimonial, é um ativo da empresa, algo que é um patrimônio da empresa, ela aloca os custos, né? E então disponibilizado de forma gratuita para todas as secretarias estaduais e municipais de saúde, universidades, empresas estatais, consórcios, fundações e outros entes públicos participantes da comunidade AGH-Oi. É só fazer o cadastro lá direitinho, né? E aí nós temos aqui algumas informações interessantes, não é? A parte de vitrine tecnológica traz inovações bem interessantes que foram plasmadas aí dentro do sistema, né? Inclusive, assim, transporte intra-hospitalar,
À medida que o código-fonte é cedido, uma das obrigações de quem melhora o sistema, do parceiro, é repassar para todos essa melhoria que ele fez pontualmente, não é? E aí, esse submódulo aqui é muito interessante, nós temos muitos problemas com essa questão de deslocamento, né, de um paciente interunidades, não é? Em alguns estados isso é meio difícil, mas Rio Grande do Sul, que nós temos lá, Hospital da Unipampa, Hospital da Santa Maria, Pelotas, o Hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós podemos fazer o deslocamento ou para outras unidades do Sistema Único de Saúde. Então, aqui ajuda a fazer o registro. Mas o que eu acho mais legal aqui, galera, é o ambiente de demonstração, né? Que isso aqui nos permite, então, sair da teoria. Eu sugiro a vocês, né? Eu pensei em dar isso aqui como atividade, mas eu não quis ficar criando complicação. Vou mandar esse link aqui para vocês no ambiente online, no WhatsApp, perdão, e aqui no nosso... Eu vou parar aqui, porque essa transição de tela é horrível. Então, há um ambiente para vocês conhecerem, mais do que eu ficar aqui tagarelando 3 horas do vídeo de vocês. O que eu quero incentivar é que vocês tenham a curiosidade de navegar e conhecer os módulos, né, do AGHU. Isso é interessante para vocês compararem. Quem está na secretaria está pensando em modernizar seu sistema, pode fazer um benchmark, ou seja, uma comparação. Essa técnica de administração benchmark, né, copiar, colar, ir ao mercado, buscar as parcerias, saber o que está acontecendo sobre um determinado assunto para nos compararmos. Isso é sempre bom, não é? Não é meramente na natureza tudo se cria, nada se cria, tudo se copia. Cuidado com isso, né? Mas aí o que é interessante é isso. Vocês podem entrar no sistema. Então, aqui na página de treinamento, é só colocar AGHU, maiúsculo AGHU. Vai demorar um pouquinho para entrar. Mas esse é o sistema para vocês brincarem, né? E aí, olha só aqui, caramba, indicadores, começa a vir, ó, Pentaho. O Pentaho é um software livre, ou seja, vocês não pagam a licença para fazer a atividade de Business Intelligence, ou seja, inteligência de negócio. O que é Business Intelligence? Vou mostrar um software para vocês feito com Business Intelligence, portal da transparência do DS. O portal da transparência, ele é um portal feito com Business Intelligence. O que é isso? Nós buscamos dados de um monte de sistemas. Eu conheço muito porque eu fui o secretário controlador-geral do DF por um tempo, não é? E ajudei a montar isso daqui. Parece ser um simples site, mas o que ele faz? Aqui nós utilizamos um software chamado MicroStrategy, que é específico em BI. MicroStrategy. Caríssima licença. E por que nós usamos o MicroStrategy e não o outro? Inclusive, esse aqui é o símbolozinho do bichinho, né? Agora é Now Strategy. Por que nós usamos o MicroStrategy e não o Pentaho ou outros softwares que eu vou falar para vocês? Porque nós conseguimos uma doação de 42 licenças, né? Um órgão comprou, acabou não utilizando todas e fez a doação, né? E aí nós capacitamos, buscamos recurso internacional e super treinamos os nossos colaboradores. Então, o que um BI permite? Você tem lá um monte de sistemas, que nós chamamos de sistemas transacionais, os sistemas do dia a dia. A informação, a característica de um sistema transacional é que ele tem que ser robusto o suficiente para nos ajudar no dia a dia, mas eu não posso ficar super poluindo de relatórios e de cruzamento de informações. Para isso foram criados, então, sistemas de inteligência de negócio, que permitem fazer
esse cruzamento. Vou dar um caso concreto, um caso para vocês que é bem interessante. Eu pude vivenciar depois isso aí na prática, né? O Walmart, né? Ele utiliza muito data science, a ciência dos dados, isso aí já desde a década de 80, 90, né? E aí ele começou a correlacionar, usando o Business Intelligence, uma informação interessante. À noite, os pais iam ao mercado. O que que acontece à noite, né? Comprar fralda. Quem nunca precisou aqui comprar uma fralda à noite? Não precisei porque eu deixava muito em casa, né? Mas nos Estados Unidos é comum, pelo menos a época desse levantamento feito pelo Walmart. E aí, já que o pai ia ficar à noite lá acordado, foi buscar fralda, eu já pegava lá uma Bud Light, uma Miller, Coors, Samuel Adams, Newcastle para tomar em casa, uma cervejinha, né? Toda essa marca de cerveja lá que vende dos Estados Unidos. Então, o que o Walmart fez com base nessa informação de Business Intelligence? Colocou a serva mais pertinho aí do da fralda, né? O setor de criança ali perto da birita e tal, da geladeira, que aí já o útil agradável, né? O pai buscava a fralda e pegava uma serva. Market checkout, né? Tem aquele monte de balinha perto, aí é tudo ciência de dados. E aqui funciona do mesmo jeito. Tem essa carinha aqui parecendo um site, mas na verdade busca dados aqui de tudo que é coisa do GDF. Então, por exemplo, impostômetro. Isso aqui é cruzamento de dados. Todo dia, dados da Receita do DF são buscados. Então, se vocês consultarem amanhã, a informação já é diferente, tá? E aqui, né, ó, Visão consegue desde 2010 cruzar os dados. Então, olha só como é que está crescendo nominalmente a arrecadação. E aqui por tipo de tributo. Então, gerar esses gráficos. Nada que é feito na mão. Eu fiz todas as programações no MicroStrategy e para permitir o cidadão criar, buscar, né, os gráficos. Ó. Isso que ninguém consegue na, na mão, né, fazer, não, entra no Excel. Tá? Então, esses softwares permitem fazer a extração, transformar os dados, não é? E a demonstração. Isso é um BI. Tá? O pessoal tanto fala, BI, Power BI, não sei o quê, parará. Só que é um software que foi, como eu falei para vocês, caro, né? A aquisição, temos que pagar a licença, atualização periódica, etc, etc, mas é muito robusto. É um dos melhores portais de transparência do país, justamente por esse dinamismo, capacidade de exportação de dados, não é porque não é um site convencional. E aí, para resolver esse problema, por que toda essa digressão? O já conto com o Pentaho. E aí, o que é a vantagem de ter um BI, um sistema inteligente desse dentro do sistema? É que vocês podem criar, tendo acesso aos dados, criar os painéis e os indicadores que vocês queiram, de maneira dinâmica. Algum de vocês aqui já trabalha ou entende o conceito, ou usa algum BI, Power BI, MicroStrategy, Business Object, Cognos, Pentaho? Conhece esse conceito? É novidade para vocês? Eu conheço um pouco, professor, mas eu trabalhei mais com o SaaS e o Power BI da Microsoft mesmo, né? Com a Azure lá, aquela plataforma de nuvem deles. Tranquilo. O que eu falou do Power BI, o Power BI ele é o mais fácil de todos para utilização, que é intuitiva. Vou dar um exemplo aqui para vocês de um BI em saúde pública feita com Power BI, beleza? Deixa eu entrar aqui. Vou abrir para vocês aqui novamente. Está no site aqui. EBC, né? Dados orçamentais.
Então, o que acontecia diariamente lá, né? Todo dia nós pedimos lá para o pessoal do orçamento uma série de informação, planilha era o inferno. Aí o pessoal falou, o conselho, diretoria, presidência, vamos criar um painel para vocês. Aqui é tudo do público, tá? Então, pode ser consultado no smartphone, no smartwatch, sinal de fumaça. Então, feito numa tecnologia chamada Power BI. O Power BI é da Microsoft. Então, o que ele faz? Vai lá nos sistemas, não é, de informação, diversos utilizados pela rede, não é, e traz justamente as informações, moçada, dos sistemas transacionais. Eu vou mandar essa página aqui para vocês, tá? O que são sistemas transacionais? Aqueles sistemas em que nós fazemos os registros do dia a dia. Então, para prestar contas no formato que é necessário lá na contratualização, buscar as informações e colocar no molde, mas de maneira automatizada, dentro do possível. Então, o BI ajuda justamente a fazer isso. Então, o que são as informações recorrentes que nós utilizamos no dia a dia? Vou clicar aqui no índice. Então, tem a informação. 10/12/2025. Professor, nós estamos no dia 11. É porque é o seguinte, é uma coisa que nós chamamos T-1. Hoje não entra dado. 0 hora tem uma de dados automática feita pelo que nós chamamos de DW, o armazém de dados. E aí amanhã, se vocês consultarem de manhã, tem que estar 11/12/2025. Senão eu vou pegar o Asley, que vocês vão conhecer, e vou, mesmo não sendo mais conselheiro do Asley, fui consultar o BI, fui mostrar para os meus alunos, que vocês conhecerão o Dr. Asley, e não está pronto. Então, aqui tem um índice, tá? E assim, as informações são atualizadas no grau de detalhamento que é muito grande. Então, vocês podem verificar aqui no BI. Isso tudo dado que vem do AGHU, do CIAF, beleza? Panorama da rede, as informações gerais, orçamento, resumo técnico, controle de receita SUS, receita de contratualização, tá, galera? Eu não quis mostrar essa informação só para poder ficar preenchendo o tempo de aula, mas é porque entendo que é mais importante ilustrar para depois ficar mais fácil o conceito. Quando vocês lembram, contratualização. É porque eu tenho que assinar um contrato com o SUS, sendo hospital público, e compromisso comprovar ter acesso às receitas. E aí eu tenho que gerir os custos, porque senão eu fico também prestando mais serviço do que eu deveria. Entendi. Aí eu tenho uma tabela do SUS que diz que um exame de urina é R$4 no máximo que ele paga, e o meu custo é R$6. Eu estou perdendo, na verdade, assim, eu vou ter que arrumar uma outra fonte para custear os R$2. Então, esse tipo de diferença, esse tipo de informação é muito importante. Então, vocês conseguem navegar informação a informação. Lembra que eu falei para vocês, 60 mil empregados na força de trabalho? Dado certo, né? Então, gasto total, 14 bilhões, 14 mil vezes 1.000, né? Gasto por lei, quanto é contratualização SUS? Então, desse orçamento, uma parte é contratualização SUS, outra parte é investimento próprio. Então, do pessoal aqui e aqui vocês conseguem abrir por filial, por exercício, né? Aqui por UF. Então, eu quero só verificar em Goiás essa informação. Automaticamente ele já fez nós chamamos de drill, né? É o nível de granularidade. Nós podemos ir das informações mais amplas até as mais
granulares. Tá? Então, Goiás, nós temos 2 hospitais, né, na rede, o Hospital da Universidade Federal de Goiás e Catalão. Né? De Goiás, então, 289 leitos, né? Mas podemos separar também aqui por hospitais. Tá? O Hospital da Universidade Federal de Goiás, por exemplo, é o que está disponível aqui. Hospital de... Mas você falou de Catalão, é porque, assim, um dos últimos atos do conselho, né, que eu tomei foi autorizarmos, né, o ingresso do hospital da Universidade Federal de Catalão, agora em agosto, o protocolo de entrada na gestão EBSER. Então, há uma transição até que toda essa informação seja gerida pela EBSER. Tranquilo? Então, aqui nós temos os dados específicos de leitos do hospital, né? Mas, por exemplo, Rio Grande do Sul, que é um estado que tem mais hospitais contratados. Opa, aí nós temos aí, ó, Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Santa Maria, né? Muito interessante. Eu visitei lá o menino sofreu daquele acidente da Botkiss, foram tratados lá os pneumologistas, né? Negócio. E aí começa a vir uma série de informações interessantes. Tá? Que ainda são dados gerais, mas eu vou entrar em dados de atendimento, mas informações importantes, né? Por exemplo, para a saúde pública, adicional de insalubridade, muitos de nós, profissionais da saúde, somos sujeitos a adicional de insalubridade, então, nós temos aqui a informação dos hospitais que têm mais ou menos, isso tudo depende, né? Nós temos hospitais que têm o FMG. O FMG é um dos hospitais que a parte de infectologia é muito forte na formação médica, né? Assim, Enare, até falei com minha filha, né? Se vier vai ter medicina e área de infecto com forte, né? Dos hospitais até o momento que eu conheço, que tem a melhor formação na residência em infecto é o FMG, né? E aí vocês veem também que a informação de adicional de insalubridade faz jus aí, portanto, a esse grau de especialização, né, do hospital, né? E as coisas começam a ter conexão, tá? Então, aqui as receitas de contratualização versus gastos, né? Então, a receita de contratualização diz respeito a 13% dos gastos do SUS, nós temos que avançar, era uma das metas lá, como eu tinha lá como conselheiro, né, o presidente Arthur Quioro, avançar na contratualização. Quanto mais eu contratualizo, menos orçamento da educação, menos orçamento próprio eu utilizo, né? Essa é uma questão importante da contratualização. Eu sou um município, tenho um orçamento de 100 milhões, eu quero ampliar minha rede, não tenho receita orçamentária. Vamos buscar a contratualização SUS, estabelecer as metas e contratualizar, por consequência. Vou voltar aqui um pouquinho de informações gerais da rede, né? Então, atualmente, 7.872 residentes, tá? E aí a residência, né? O pessoal acha que é só para médico, né, Miriam? Mas não, né? Medicina ainda assim é em grande parte, mas tem as outras residências, não é? Mas quando eu falo também fiz residência, todo mundo pergunta, você é médica? É a pergunta que de sempre. Eu vim fazer residência. Você é médica? Ninguém compreende que existe residência em outras áreas. Na verdade, ninguém ainda entendeu que a enfermagem ela é a parte, né? Todo mundo acha que a enfermagem é um recorte da medicina. E não é. E, inclusive, a sua residência, né, Miriam, é a base do brilhante trabalho que você está concluindo, né, janeiro, vai apresentar brilhantemente, né, tema importantíssimo que você
está trazendo, e você fez a residência, né? Conta aí um pouquinho como é que foi a sua experiência na residência, como foi, onde foi feito, só para nivelar para a galera. Minha residência foi na Secretaria de Saúde aqui do DF mesmo. A gente faz a prova, né? Tive que ir da Bahia fazer a prova, passar pelo processo seletivo. Aí existem várias especialidades, né? Centro cirúrgico, UTI, saúde da família, saúde do adulto e do idoso, tem gestão também, tem saúde mental, enfim. Passa por várias especialidades dentro da área da enfermagem, né? Que em todas as áreas que a enfermagem atua. E assim, eu fiz Enare também, mas o Enare, ele tem, acho que a do DF é a que tem mais vagas e os benefícios ainda são melhores, né? Aqui a gente ainda tem, junto com o valor da residência, a gente tem auxílio, moradia, tem, enfim. E eu nem esperava, inclusive, ir para Brasília. Para mim foi uma surpresa, assim. E é a única também que a gente consegue encontrar centro cirúrgico, né? A gente acha muito clínica cirúrgica, mas centro cirúrgico, as residências do Brasil é muito difícil você encontrar a área que eu queria fazer. E foi muito bom, foram 2 anos intensos quase 90% de prática. A gente tinha as aulas teóricas também, a gente tinha um acompanhamento com os professores de aula teórica, é bem puxado, são 60 horas semanais, né? Mas assim, você sai de lá pronto, você sai de lá realmente especialista, prática e teórico. É bem completo. Você sai de lá. Eu costumo dizer que quem não sai de lá completo dentro do que escolheu, né? Dentro da área que escolheu, é porque realmente não viveu a residência, então. Porque a gente. São 2 anos respirando, né? Comendo e respirando aquilo ali. Você tinha me falado, doutora, a formação você fez em qual faculdade? Você tinha me falado, mas eu acabei esquecendo, me perdoe, eu sou meio gaga, tá? Você fez estadual da Bahia, né? Sou eu? É, Você falou doutor, eu achei que era. não, Eu fiz você da fez. faculdade, né? A minha formação foi na Faculdade Adventista da Bahia. Ah, bacana, conheço também, tá? Eu falei É, UESB porque eu tenho uma relação de amor com a UESB, né? Mas eu tinha fixado que tinha estudado da UESB, fiz na Adventista, que é muito boa também, né? eu fiz na Faculdade Adventista da Bahia e até tentei entrar, tanto na UF quanto na UFBA. Mas também era muito difícil, né? Fiz Enem, enfim. Mas aí acabei fazendo a Adventista da Bahia e aí a graduação e a vontade de fazer. Eu já queria sair da faculdade direto para a residência. Não foi possível, Maravilha. daqui mais um ano ainda. E depois de um ano de formado, eu consegui passar na residência. E tô aqui agora. Maravilha. Eu até falei para minha filha, para sua alegria ou sua tristeza, o vestibular da UESB, ou é Enem, ou parte dele é Sebrasp. O colega Clésio levantou a mão, hein? Por favor, meu jovem. Assim, você falando da residência, eu, no meu setor onde eu trabalho, eu recebo residentes multiprofissionais. Virei quase um preceptor forçado, porque havia uma preceptora, saiu e o comando da residência continuou. Daí eu tenho psicólogo, farmacêutico, enfermeiro, assistente social, tudo na residência do multidisciplinar da UBS. Conhece esse papel do preceptor? Você pode comentar um pouquinho, senhor Clésio? Na realidade, tem uma preceptora, que eram duas preceptoras que haviam. Uma saiu, que era uma preceptora farmacêutica, ela saiu, e eu assumi, como é que se diz, involuntariamente, não oficialmente. Você faz os acompanhamentos dos residentes, eles trazem as experiências das várias áreas de formação deles. Igual eu te falei, lá eu tenho psicólogo, tenho assistente social, farmacêutico, enfermeira. Deixa eu ver. No ano passado eu tive educador físico, esse Uhum. ano não foi beneficiado. Na minha UBS, pelo menos, educador físico não entrou. E é bem interessante, igual, porque eles trazem práticas, além para a gente que já formou há muito tempo, eles trazem inovações dentro da área e colocam também a aplicabilidade para a população. Eu acho bem interessante isso.
por outro lado, se passa aquelas coisas que não estão no livro, né? Que é o papel Exatamente. da residência, né? O papel aceita tudo. Agora, vamos lá, no front mesmo, HRT, né? Lá na emergência, pra você ver como é RT, HRV, a gente passa por todos os hospitais da Secretaria do DF, né? Lógico que a gente é A minha dividido, é né? humilde, a Mas minha é só atenção primária. é. E o que eu acho, assim, na verdade, o que eu acho mais. O que eu não gostei da residência, na verdade, é que eu acho que a secretaria, de alguma forma, não sei se por meio de um processo seletivo interno, né? Porque na secretaria a gente só trabalha concursado, né? A lei de trabalho é concurso público. Mas eu acho que deveria haver algum tipo de brecha, sei lá, ou de cota de vagas para quem foi residente da secretaria, porque a gente atravessa todos os hospitais, a gente sai de lá afiado, e aí a gente precisa, se a gente quiser continuar na secretaria, a gente precisa agora aguardar, né? E eu, quanto residente, eu observei muito nos concursos públicos as pessoas chegarem lá cruas, assim, sair da faculdade, cair direto assim no sistema, e assim, com todo o respeito que eu tenho à graduação, mas assim, sem saber fazer um ó com um copo, e aí a gente residente ensinando eles a trabalhar, mas a gente que tem a experiência, que a secretaria abraçou para entregar a experiência, a gente não tem oportunidade de atuar depois que a residência acaba, sabe? Então, eu tinha até comentado que deveria haver um projeto, ou, se fazer um projeto voltado realmente para a atuação dos residentes, ainda que em porcentagem menor, mas deveria existir essa oportunidade, sabe? Eu acho que é muita mão de obra qualificada, dispensada. Depois a gente vai trocar uma ideia aí. Tem a lei do concurso DF traz alternativas, pelo menos para pontuar, assim, na pior das hipóteses, Miriam, pontuar essa experiência, sacou? Um Na verdade, no diferencial. próprio concurso da Secretaria de Saúde, se você for residente, você já está à frente, porque você ganha pontuação por isso, né? Isso, é isso mesmo. Só que isso Entra não como é. prova de título, mas entra como prova de título, assim como mestrado, assim como é, qualquer outra pós-graduação, independente do. Enfim. É que nós estamos na era da extinção do concurso, Miriam. Daqui a pouco é, vai ser todo mundo contratado mesmo, e aí vai ser tudo oba-oba que quiser. e aí o segundo de carreira é só para poder gerir contrato. Meu Deus, e Né? eu às vezes penso que oba-oba meio que já tá, né? Mas tudo bem. Vai piorar então, né? Esse é um assunto para a gente discutir mais à frente, né? Mas eu espero que, pelo menos por enquanto, essa reforma administrativa não passe. Que o propósito dela, com todo respeito, tá? É oba-oba mesmo, felizmente, tá? Mas, enfim, obrigado, Clédio, obrigado, Miriam, por partilharem a experiência de vocês na residência. E, assim, não é um conteúdo aleatório, tá? Eu quis trazer por quê? Porque na contratualização, nos indicadores, a depender da natureza do hospital, é justamente um tipo de indicador que tem que ser monitorado. A turma ali não faz esse relatório aqui de residente por esporte, não. É uma necessidade. Por quê? Porque é parte da contratualização essa questão desse controle dos residentes, dos programas de residência. E aqui o pessoal começa com o detalhe dos procedimentos ambulatoriais, né? Consultas, exames laboratoriais, né? 14 milhões de exames em 2025, né? Exames de imagem. Então, o BI ajuda muito nisso, porque aí amanhã, imagina não tem um BI, passo na planilha. Excel daria Access essa informação, só que aí vai lá, a Miriam, Valine, carrega tudo, aí erra uma informação e o chefe em cima, eu quero o dado para passar para o governador. Então, pô, o BI está lá no outro dia, você abre, está aqui a informação, doutor. Então, tudo isso aqui, e todos esses painéis têm a ver com a contratualização, né? Feita com aqui as receitas que eu tinha comentado com vocês, né? Então, nem tudo é contratualização, né? E aqui temos algumas informações, por exemplo. Claro que a rede busca emendas parlamentares, né? Para
o custeio das atividades, né, porque como eu mostrei para vocês aqui, né, nossa coordenadora ingressou, eu vou só fechar aqui o raciocínio e passar a palavra para a nossa coordenadora Simone, né? Então, a contratualização não consegue suprir todas as necessidades de receita da rede, né? Então, ainda assim, buscado parcerias, emendas, financiamento internacional, então emendas parlamentares, só para vocês terem uma ideia, 261 milhões conectados aí com emenda, não é? Há uma questão bem ativa na busca dessa informação, desse dado financeiro. Eu vou parar aqui o compartilhamento. E, professora Simone, boa noite. Obrigado, uma honra sua presença. Boa noite, professor Lúcio, boa noite a todos, tudo bem? Eu vou ser bem rápida, não vou atrasar muito sua aula, só vim dar um oi para a turma, parabenizar aqueles que já apresentaram o seu TCC, estou vendo Valine ali sorridentes, que eu já sei da notícia. Então, aqueles que já apresentaram, passaram por essa etapa com muito louvor, né? Então, a gente está tendo os feedbacks dos orientadores, então, do compromisso de vocês, da dedicação. Eu já tive, assim, não só a ciência, mas recebi alguns e já fiz uma primeira leitura, e estão muito bons, viu? Tanto as temáticas são muito boas, são muito apropriadas, e são muito linkadas ao território de vocês, e a gente percebe que realmente estão num contexto de projeto de intervenção, né? Não é um projeto de gaveta, é um projeto que, se realmente, muitos até já começaram a implementação, mas aqueles que escreveram o projeto e estão só numa fase de planejamento, a gente vê um lastro, assim, de viabilidade de implementação muito grande. Então, parabenizar muito, muito mesmo a turma. Eu acho que a gente, enquanto aí à frente da coordenação, a gente fica muito feliz, né? De ter conseguido um grupo de professores, de instrutores muito bons, e de ao tempo ter discentes, né, que dão esse feedback, né, porque também nada adianta você ter um curso bem organizado, com instrutores, né, à frente, mas a gente não ter a resposta do conjunto de discentes, né, e a gente sabe de todo o esforço de vocês, que são profissionais como nós, né, então de estar aí na lida do trabalho, dos horários apertados, além disso filho e tudo correria, e com muito mérito vocês estão aí, né, finalizando o curso. Falta pouquinho agora, né, a gente encerra esse último módulo no início de janeiro, no dia 13, salvo engano, acho que é isso, a última aula é dia 13 de janeiro, então fiquem firmes, viu, porque a aprovação é só com a finalização do módulo e com as notas desse módulo também, então fiquem firmes. E eu venho passar essa mensagem mesmo, né, de vocês ficarem firmes até o final, aqueles que estão ainda, né, na reta da apresentação do TCC, não perderem o pique, né, não perderem as agendas com seus orientadores, né, aqueles que estão um pouquinho mais atrasados, de se dedicarem, que agora é a reta final, então, eu acho que falta muito pouco para finalizar, né, então é ruim, né, chegar no final, poxa, passou por todos os módulos, na entrega do TCC, na apresentação, não conseguir, a gente está aqui para não largar a mão de ninguém, então, mas a gente precisa também que vocês apertem bem as nossas mãos, né, então é uma via de mão dupla, então não desistam, né, quem está ainda com dificuldade na orientação, permaneçam, peçam ajuda aos orientadores, se precisar, peçam ajuda à coordenação, e a gente quer aprovação de 100% ao final nesse curso. Então, um bom Natal para vocês, tá? Estou passando aqui bem rapidinho para isso, um bom Natal, um feliz ano novo, né, com muita saúde, eu acho que é isso que a gente espera, né, e no iniciozinho do ano que vem a gente se vê de novo, e na última aula a gente se vê de novo também, e vai rodar uma avaliação com vocês, que sempre há algo a melhorar, tá bom? Então, obrigado pelo compromisso, obrigado pela dedicação de vocês, pelo comprometimento de vocês nas aulas e na entrega dos trabalhos, tá? Boa noite, professor,
E boa noite a todos. Ter Bom, participado, viu? Turma muito participativa, todas as atividades que são passadas, professora Simone, todos os textos, sempre no grupo há uma reação aqui no ambiente, por mais que estejamos espalhados aí por todos os rincões do Brasil, né? Colegas desde o literalmente Chuí, Daniel Moser está lá, em Picada Café lá no Brasil, tem uns colegas aí, né, da Paraíba participando aqui, né, e sempre que uma atividade é trazida, uma demonstração, nesse momento aqui eu tenho trazido, em vez de ficar explicando, né, se eu vou fazer na aula gravada custo, receita, o que é contratualização SUS, entrei no AGHU aqui da EBSE para mostrar, ó, isso aqui é contratualização, vocês podem baixar o código-fonte, entrar no ambiente de demonstração e a rapaziada reage, está todo mundo aí também entrando no mundo da inteligência artificial, de algum modo, não é? E também aprendo com a turma. Então, assim, nós temos uma coordenação premium, que é feita por você, incansável, dia e noite, qualquer horário que a gente tenha dúvida, você está à disposição, nossa coordenadora. Mas essa rapaziada aqui é guerreira. É isso. O sucesso do curso se deve a vocês, né? Eu acho que, né, o curso não teria tão bons resultados se não fosse o corpo de discentes, né? É isso que a gente agradece. Então, gente, sem mais delongas, vou deixar vocês com o professor Lúcio, vi um pouquinho do painel, deu vontade. Gostei, né, Valine, que a gente vê que tem coisas a mais. A gente está bem no caminho, mas eu acho que a gente pode melhorar mais. E é isso, a gente está aqui para isso, para ver novidades, abrir nossas janelas, né, e ver o que a gente pode trazer melhor para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa produção e para a sociedade, né, para o SUS, né, a gente está aqui numa escola de saúde pública, é isso, né, e essa é a nossa missão. Um beijo a todos, gente, bom Natal e um bom ano novo. Até o ano que vem, se Deus quiser. Obrigadão mesmo, viu? Tchau, tchau. Moçada, eu vou fazer um combina com vocês, já que nós não fizemos o intervalo agora de 10 minutos, eu vou terminar, então, a demonstração e já encerro, né? Porque aí a parte dos conceitos, custo, receita, despesa, isso eu passo para vocês no vídeo, até melhor, que eu não fico tanto alternando tela, né? E aí eu termino aqui até 9 horas às 21 horas a demonstração aqui do AGHU e do BI e encerra a nossa aula. Pode ser? E aí os conceitos, né, são 120 slides, eu passo na gravação, que é mais suave. Então, Dayana, eu estou mostrando aqui, eu não sei se você conhece o AGHU, justamente porque na parte da contratualização e dos indicadores, não é? Conheço sim, é o que a gente está usando aqui. Está usando? É facinho de implantar, né? Ah, Jesus. Mas a gente está conseguindo. Tem várias unidades já, e aqui a gente inaugurou o Hospital da Mulher, que foi o maior do estado agora, com mais de 200 leitos, e ele já nasceu com o HGHU, a gente sempre trava a língua para falar dele. E aí, realmente, a gente viu que está funcionando bem, só que começou mais utilizando a parte de ambulatório, aí ainda vai começar com outras partes, né? Eu trabalhei com o MV, então o MV era tudo, né? Você via faturamento, você via exatamente tudo mesmo de prontuário eletrônico. E aí, o que é que eles querem fazer também? A gente vê que tem uns estados, né? Bahia, se eu não me engano, Sergipe, já utilizam bem, sabe? E aí a gente está tomando como base esses outros estados. Professor, eu só consegui entrar um pouquinho depois, porque eu estava amamentando. Não, tranquilo. Nós temos outros colegas para resolver essas situações aí, colega de atestado, problema de saúde, e a gente resolver com assim, essa situação aí, né? Eu vou explicar antes das 9 horas aqui que eu vou encerrar a aula novamente a questão das avaliações, né? Que eu já dei uma calibrada aí para. Não tem trabalho, tá, Daiane? É só as redaçõezinhas assim, as anotações dos módulos, para dar aquela facilitada, beleza? Mas aí, Daiane, justamente, eu estava mostrando para o pessoal, você certamente conhece o ambiente de treinamento, né, do AGHU, com todos os módulos, né?
E aí eu estava falando justamente dessa modularização dele, né? Que aí tem lá desde, né, da enfermagem, não, eu quero botar só aqui, primeiramente, o prontuário online do cidadão, né? E assim sucessivamente, ou então implantar aquele montão de módulos. E estava falando justamente aqui do BI que tem dentro dele para os indicadores, né? Isso. E aí eu estava mostrando aqui, eu mandei no grupo, né, o BI que a própria IBSER faz, dando dados dos diversos sistemas, né, transacionais, do AGHU, do SGP, que é de folha de pagamento, do SIGO, do CIAF, para gerir e prestar contas, né, da contratualização do SUS. Aí, então, tem informação por nível de complexidade. Então, assim, eu mandei os links, tá, lá no grupo, esses painel, o ambiente, a informação geral do AGHU e da comunidade. Eu passei lá no grupo, tá? E também vocês têm acesso à gravação, você não vai perder nada, né? Então, dados aí de maternidade, de complexidade, perfil, tudo isso aqui é possível porque por detrás nós temos a contratualização, então os níveis de serviço que nós temos que prestar, e aqui no lado esquerdo de cada, no rodapé inferior esquerdo de cada página, justamente de onde vieram os dados, tá? DW Saúde, né? Diretoria de Gestão de Pessoas, é o SGP, Tesouro Gerencial, então tem assim coisas bem interessantes, não é? Que realmente dizem respeito aí aos conceitos que eu quero trazer para vocês, custeio, emendas, contratualização SUS, são coisas que estavam aí, meus amigos, fazendo parte das duas apresentações, né? Mas acho que mais que conceituar, eu quis trazer para vocês fontes, né, para dar um pouco mais de concretude. Então, o ambiente de treinamento aqui, vocês podem aqui dá os detalhamento, quando eu falo de abril do dado, é isso aqui, né? O conceito em inglês, né? É abrir ou fechar, né? Então, aqui desde a inclusão, só que assim, cada implantação dessa eu tenho que padronizar, né? Ah, vou pegar o código-fonte lá, que é o caso que a Dayana fez, né? Fui lá naquele primeiro link lá, nossa, que coisa linda, o código-fonte é de graça, então vou implantar tudo isso aqui ao mesmo tempo lá no Hospital da Mulher. Mas vai ter que botar uma equipe de TI gigante, né, Dayana? É por isso que, tipo, eles focaram mais nesse hospital para depois ir para outras unidades, sabe? Aí escolheram 5, como se fossem 5 unidades piloto para fazer, mas assim, tem equipe de TI realmente lá dentro mesmo do Hospital da Mulher para iniciar. Até porque, assim, a gente sabe que equipe médica, principalmente, que é a equipe médica que mais atende, né, de certa forma, na parte ambulatorial. Então, daqui que gere a cultura é mais de 3 meses. A gente sempre diz isso, né? Que uma cultura para ser implantada em um setor é mais de 3 meses. Então, assim, foi isso que teve que a secretaria juntar forças e colocar realmente uma equipe de TI muito grande para estar lá direto. Porque, por exemplo, vai ter questões de noite, por exemplo, né? Vai chegar paciente para ser atendido de noite, e aí, como é que vai ser? Então, fizeram também como se fosse um segundo plano, na verdade, né? Que são as caixas de contingências, para sempre ter aquela parte física de caixa de contingência, né? Nesses casos, quando não estiver dando certo, enfim. E isso aí que o senhor falou, professor, é interessante, porque cada unidade vai ter sua peculiaridade, né? Então, a gente, pelo menos num outro serviço que eu trabalhava, esses itens a gente chamava de segmento. Então, cada segmento desse é uma coisa, né? E a gente quer unificar, na verdade, o atendimento. Então, um paciente que é do interior, se for atendido na capital, os prontuários vão estar todos interligados, né? Mas assim, não é todo mundo que vai poder ver, não é todo mundo que vai poder abrir para uma página. Então, isso é algo realmente muito gigante, né? Que tem que ser como a rede é enorme e entende-se que querem fazer isso a nível nacional, né? Posteriormente, realmente a gente vê aí que eu acredito que em 10 anos, ou até menos,
vai ter realmente tudo muito interligado. Mas eu sei que realmente tem que ter muita paciência e muita equipe, na verdade. Um dos avaliadores, né, dos trabalhos, né, o Daniel e a Leia apresentaram no final de semana, o George, um colega da Data Prévia, está justamente nessa frente, Daiane, entendendo, né, o tamanho do monstro. E aí eu tinha mostrado uma funcionalidade nova, que foi justamente um estado que desenvolveu, que é, cara, amei a sua fala, né? Pô, estou instalando aqui na rede na Paraíba. Eu tenho lá João Pessoa e Patos, por exemplo. Aí tem um paciente que eu quero mover de Patos para João Pessoa. Então tem um sisteminha justamente para fazer essa transferência e gerenciar dentro do AGHU esse traslado, né? Mas e aí se o hospital não está integrado na rede, só vou ter informação de saída. Depois que ele saiu, é outro prontuário, toda aquela carga de informações importantíssimas do que foi feito, dos diagnósticos, dos relatórios, né? Fica perdido. Aqui eles começaram, tanto a parte ambulatorial como a parte de regulação. Aí foi que começaram já, pelo menos nesse, porque sabiam que isso é a parte mais crítica mesmo, né? Saber. Repete, por favor, Daiane. Aqui começou tanto a parte ambulatorial como a parte de regulação, porque sabia que eram as partes mais críticas. E aí, por isso que começaram com todo o prontuário eletrônico nesses dois setores, na verdade, assim. E aí, depois, o que a gente quer como centro de custo, a gente como economia da saúde, a gente quer realmente pegar os dados e aí o pessoal da ATI vai montar um BI para a gente já começar a visualizar os centros de custo. Só que aí eles vão precisar colocar os centros de custo, pelo menos os gerais, né? A gente fez um manual agora recente dos gerais, porque eu sei que cada unidade vai ter alguns centros de custo diferentes. Por exemplo, o Hemocentro é outra realidade de centro de custo. Então, quando eu pego isso e vou jogar lá e vou colocar dentro aqui a gente chama HGUSE. E aí, quando a gente jogar para lá tudo isso, a gente vai, enfim, ter que puxar informações de centro de custo. Mas é o que a gente pretende fazer, né? Para pegar o Apura SUS e linkar com os dados da unidade, né? Já diretamente eletrônico, porque isso vai qualificar os dados que a gente vai ter no Apura SUS, porque agora, por enquanto, é tudo, né, muito manual, cada coordenador levando as informações, então, assim, vai acabar ajudando também nessa parte de economia, de gasto, enfim, de tudo. Na carona, então, na vossa fala, Daiane, muito enriquecedora, que eu estava explicando exatamente essa questão do BI. Eu mostrei um que eu ajudei a construir com o MicroStrategy, que é caríssimo, né? Mas é muito bom, mas mesmo assim você tem que super treinar as equipes, né? E aí o Pentarro, né? Que é uma possibilidade, o AGHU-X, eu nunca falo falo só o AGHU, já tem essa parametrização para utilizarmos o Pentarro, né, que você conhece, um BI, eu vou passar os links para vocês livres, só que assim, ele é mais chatinho de usar, ele é menos intuitivo, por exemplo, que o Power BI. O Power BI é facinho de usar, só que aí tem um problema de LGPD, né, que envolve o Power BI, né? A Microsoft, quando você tem a assinatura que permite utilizar o Power BI, fala, ó, tem dado aqui que pode ser dado sensível e eu não trato dado sensível. Então, essa informação aqui desse BI, esse BI é público, eu mandei o link para vocês, é só dado geral. Há informações do AGHU que é no Pentarro mesmo, que aqui é no ambiente fechado, né? A pessoa tem que fazer uma capacitação para aprender a usar o Pentarro, mas já é o BI nativo, Daiane, do AGHU. Tá? E aí entra uma situação que o Daniel tratou, ele fez o decote e o nosso colega, Daniel Moser, está indo para o prontuário eletrônico. Ele percorreu todas essas etapas. Ó, implanta, infraestrutura é tal, orçamento é tal, para poder fazer, mas que não basta só implantar, tem que capacitar toda a equipe de saúde, os relatórios, depois as possíveis integrações, sustentação desse serviço para, no final das contas, o quê? Gerir
internamente, né? Temos boas informações sobre os nossos pacientes e prestarmos conta da informação para efeito aí dos indicadores de desempenho do SUS, das contratualizações, comprovarmos e acessarmos aí os recursos, ou de emendas, ou de acordos internacionais, ou de doações, ou de parcerias, ou de convênios, ou de contratualizações, né? Que no final das contas pegou o recurso de alguém, tem que prestar conta, né, Daiane? Isso, exatamente. E é bom também para não ter dor de cabeça depois, tomar de conta especial, processo disciplinar, Deus me livre dessas palavras aí. Não gosto nem de falar esses nomes horrorosos aí. Tranquilo, moçada. Assim, eu espero ter ilustrado, não é, as informações, os conceitos, passei para vocês os acessos, deem uma olhada, e aí farei a gravação, a nossa aula do dia 6 estará já na semana que vem disponibilizado, de qualquer maneira eu aviso no grupo, a aula sobre a Lei 14.133, bem tranquila, bem pausada, bem generalista também, estará semana que vem no grupo, farei essa gravação no final de semana. Daiane e os que entraram por último, expliquei então a questão das avaliações, né? Até dia 20 vocês podem fazer as postagens nos fóruns, não tem mais nenhum fórum novo, pelo amor de Deus, tá? Então, eu começarei a fazer a reação, o feedback a cada postagem de vocês nos fóruns, beleza? E aí, postou lá, eu respondi 30% da nota. Safo. Tem um lá que era até dia 13/11. Esquece aquela. Eu vou até tirar aquela data. Aí eu vou só alterar daqui a pouquinho o ambiente e vou colocar essa informação, né? Até dia 20 de janeiro de 2026 vocês podem fazer a postagem. E as tarefas, são 5 tarefas e são tarefas simples, ou seja, vocês vão escrever. Eu aprendi no módulo, no módulo 3, o professor falou da Queen, falou inteligência artificial, no módulo 2, né, falou do notebook LM, do manual do TCU, a informação nova, legal isso daí, falou do AGHU, eu aprendi que eu posso, né, que tem BIs na área de saúde, então é relativo manual mesmo, 20 a 40 linhas, tira foto ou manda fotografia em PDF lá para o ambiente, também eu dou lá o feedback e o portfólio é justamente esses 5 textinhos que vocês vão produzir, bota lá, eu falei textinho porque é pequeno, mas ser pequeno ou grande, isso não importa, o teor, né? Sei que tem muito teor no que vocês escrevem, então é pequeno, né? O bom perfume, né? É pequenininho, mas Professor, caro, então, né? então o portfólio vai ser, o nosso portfólio, o modelo que a gente vem fazendo para os outros professores, vai ser essas 5 atividades dentro desse nosso portfólio, não é isso? Tá? Inclusive, Daiane e colegas, repito, eu vou gravar um vídeo amanhã, bem curtinho, né? Explicando tudo isso daqui, tá? Mas eu vou entrar de novo aqui, coisa rápida para poder fechar nossa aula. Eu vou entrar de novo lá no Rava. Até a Adriene, né, perguntou assim, eu tinha falado de cada atividade individualmente, mas, e o portfólio, professor? Tu ainda vai vir curso primário, doido? Final de ano, virada de ano aí, amamentando, plantão, ainda vou fazer 300 fóruns, 500, 5 tarefas e ainda vou fazer portfólio. Pois é, não, vai ser vamos lá, o negócio vai ser organizado. É o seguinte, vou compartilhar aqui então, Daiane, para fechar esse tópico, tá? Então, meus amigos, 30% são os nossos fóruns, que já estão aí, muitos de vocês, né? Pauta dos dados evolutivos, eu começo amanhã. E aqui embaixo eu coloquei as tarefas, não é? Explicação de cada uma. Né? Tem um módulo aqui só para as tarefinhas, pode ter até as imagens, gente, manda, escreve. E aí no portfólio é só juntar, né, para cada um de vocês, abre lá a sua pasta e sobe. Eu sei que é uma duplicidade, né? Mas vocês vão encaminhar cada redação, mandou, eu já dou o feedback com tudo, né? Nota máxima, porque o que eu quero é que vocês coloquem a percepção de vocês, né? Não vou ficar fazendo correção de
de redação, eu quero só captar o que foi interessante para vocês em cada módulo, e depois junta esses 5 arquivos e coloca no portfólio, e matéria encerrou, vida que segue. Tá tranquilo? Tá esclarecido? Ah, sim, professor, obrigado. Beleza. De qualquer maneira, galera, eu vou fazer o vídeo, porque eu sei que é muita informação ao mesmo tempo, e todo mundo está na correria enorme, né? É isso. Tá? Assim, espero ter, meus amigos, agregado, apresentado informações novas para vocês, beleza? E aí, esses 2 vídeos que eu gravarei solito, né, são importantes porque uma apresentação que eu já fiz várias vezes, né, em nível introdutório sobre a nova lei de licitações e contratos, bem tranquila, né, aí eu vou seguir bem direitinho o fluxo, e a apresentação de 70 slides, né, mas altamente testada, tem uma coerência lógica já interessante, e a nossa aula do dia 3, ela já vai estar, ela será síncrona, mas já estará disponível na próxima semana, e ela é um pouco extensa. Eu falo, então, desses indicadores, desses conceitos, falo de sistemas, o que é custo, o que é despesa para efeito do SUS. Nós temos, né, Dayana, um manual de custo do SUS, eu coloquei para vocês lá no ambiente acadêmico, tem pesquisa nova, né, do CONAS, eu vou falar um pouquinho do conselho, né, do CONAS, que traz várias orientações. Então, assim, é uma apresentação bem ilustrada, com fontes para vocês, porque, assim, nosso propósito aqui é abrir realmente esses caminhos também de informação, porque no dia a dia o que vocês precisam é dos caminhos, né? Todos vocês são bons profissionais, dedicados, não é? Mas o que o professor, no final das contas, pode deixar é caminho de conhecimento. Então, boas indicações bibliográficas, boas fontes de acesso à informação, né? Poxa, eu nunca vi um sistema. Não, pô, mas você pode entrar lá no AGHU, que eu acabei de mandar para vocês, e simular como é que é um sistema, mas aí, pô, tem o MV, eu tenho o sistema que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal utiliza, que foi utilizado também no Sírio libanês, né? Então, fizeram a compra do aplicativo. Então, eu tenho que migrar para o AGHU? Não, se eu já utilizo um sistema funciona bem, me atende, mudar por mudar, né? Mas quis ilustrar, então, aí, a partir do BI também, do que é esse conceito de BI, não é? Que é o uso inteligente de informação. Né? Pegam as informações, preciso do pessoal de TI para ajudar nisso, né? Para fazer a extração de dados entre sistemas, a carga para o meu cubo de dados, e, a partir disso, gerar aquele tipo de relatório que eu mostrei para vocês, né? Relatório inteligente, tá? Acho que é um conceito que nem todos de vocês que estão ali na ponta, no trabalho assistencial, utilizam, mas para quem está na gestão, o conceito de BI ele é muito importante, né? Por exemplo, posso fazer um BI, Valinho, lá das judicializações, meu estoque de processos, e deles, quantos eu de andamento, as tipologias, se é homem, mulher, qual é o tipo de medicamento. Ele começa a dar essa... Se eu estruturo os dados, eu consigo criar esses painéis muito rapidamente, sobre qualquer assunto, né? Não só vender cerveja com fralda, que foi o caso que eu falei para vocês do Walmart. É um caso clássico, tá? Não tenho criatividade para inventar esse tipo de história, não, beleza? É ciência. Então, moçada, agradeço. Prazer conhecer cada um de vocês, mesmo à distância. Eu tive a oportunidade de trabalhar mais diretamente com a Leia, com o Daniel e a Miriam, que está fazendo aí um trabalho muito fera, vai entregar um TCC pensante, né, filosófico também, que trata de ciência social, e desejo muito sucesso a todos, não é? Aos que farão ainda as apresentações do TCC, tranquilidade, tá? Quando o trabalho vai para TCC, assim, porque a banca pode até fazer uma recomendação ou outra de ajuste, mas é aprovado, tá, gente?
Então, mas sempre dá aquele friozinho na barriga. Eu lembro que quando eu fui fazer minha defesa da dissertação de mestrado, estava em Pernambuco, acordei 7 da manhã, a defesa era no outro dia, 18 horas. Eu fiquei sem dormir de 7 da manhã do dia até o outro dia, não consegui dormir. E acho que eu fui dormir só meia-noite, que ainda a adrenalina, né, muito, e a banca pesada, no sentido de da rapaziada, né, que compôs assim, pô, mesmo tendo a posição de falar, ó, tá bem, dá para ir, né, a sua dissertação, aquele medo danado de reprovar a Maria, enquanto não teve o resultado, né, mas é isso aí, sucesso a todos, estou à disposição lá no grupo, beleza? Tem alguns colegas aqui da CEDEF que eu vou trocar umas ideias específicas aí com vocês, tá? E eu realmente estou muito feliz, muito orgulho aí de ter convivido com vocês aí durante a aula. Peço desculpa aí por alguma situação aí que não ficou bem esclarecida, mas no grupo eu continuo à disposição para as dúvidas e parabéns aí para vocês pelo esforço, será recompensado. O conhecimento ninguém toma. Né? Pode roubar carro, pode levar celular, TV queima, mas com o conhecimento que vocês estão aurindo, forjando em vocês, ninguém vai tirar. Aí eu encerro lá com o Manuel Castelo. Né? Nós estamos na sociedade da informação, né? Tudo é monetizado, mas o conhecimento realmente é poder, galera. É o que nós chamamos lá hard power e soft power. Hard power é o míssil, bomba, né? E o conhecimento é o soft power. O soft power é mais poderoso do que o hard power. Acreditem nisso. Uma boa noite para vocês. E vamos nos comunicando então via grupo. Beleza, meus amigos? Boa noite, professor. Obrigada. Uma boa Boa noite a noite, todos. pessoal. Boa noite. Obrigada aí por todos os Boa noite, textos, professor. prompts e ensinamentos. Valeu. Semana que Valeu, vem eu mando galera. mensagem para o senhor para a gente poder fazer aquela reunião online lá na secretaria, para a gente conversar sobre os judicializados, tá joia? A partir de terça-feira eu tô tranquilo, tá? Inclusive eu tive essa semana com a Marilza, né? A questão do eu estou ajudando a fazer os cenários estratégicos aí para os próximos anos, né? Também o melhoramento das consultações. E nós faremos um curso, Cláudia, com o ministro Renato Fenili, craque, né? E aí é um tema lá que tem a judicialização. E aí vocês que estão nessa parte também têm que participar desse esforço aí. Na terça eu estou disponível a conversar, beleza? O Bruno, o chefe da unidade de controle, também tem que participar e eu até falei com a professora Simone, se a gente conseguir fazer realmente um negócio, um fluxo bacana, as orientações dos manuais, e a IA pode nos ajudar a construir esse manual, conversar com o Ministério Público, né, a promotora Isa, colega nossa, eles vão apoiar esse tipo de defensoria pública, de PDF, tentar fazer uma mediação, reduz um pouco aí, cara, esse porrilhão de utilização, vamos usar o meio administrativo. O magistrado, né, o doutor Paulo também está resolver, que aí se o senhor falar que o dia, e eu já, na terça-feira, eu vejo com o senhor quem tem que estar, e a gente pode até já rascunhar alguma coisa para já levar para o doutor Paulo, para a gente poder conversar com ele, para ver o que ele pensa. Quarta, então, e aí já ir trabalhando nisso. Tá certo. Aí eu já vou falar com o Bruno, que é o chefe da unidade de controle, que passou o contato, a doutora Isa, e depois, quando precisar falar com a defensoria, eu fui de lá, né, o doutor Celestino, fez muitas ações aí contra a SES, né, e faz todo dia. A gente também precisava dar uma conversada aí com ele, com o pessoal lá do Núcleo da Saúde, né, e fazer algo semelhante que a CODAB conseguiu fazer, né, reduziu muito a judicialização, a CODAB. E até replicar para as secretarias, para que a gente possa ter o mesmo tipo de comportamento em termos institucionais, seria muito bom, né?
E o Ministério da Saúde tem aquele núcleo aqueles servidores que ajudam, né, o judiciário, e aí seria muito bom, né, se todo mundo conversa a mesma língua e tem a mesma ideia, isso é bom para o usuário. Enfim, com o notebook LM, eu consigo ajudar a criar os modelos com vocês, realmente assim, dos termos de referência e dos julgamentos de proposta, inclusive até para aqueles produtos que assim, que eu consigo explicar isso mais claramente presencialmente, né? Por exemplo, tudo nunca foi vendido. Nós podemos fazer aquele contato prévio na legalidade com o fornecedor, com a farmácia. Cara, você tem um sandal, porque tem decisão, gente. Eu quero sandal fator 90 noturno, porque tem que ser aquele também para a pessoa. E nunca foi comprado, e aí a gente está com um monte de judicialização parada por isso. Não, o novo decreto trouxe. Só que tem um medo danado, essa falta de estruturação, essa angústia que vocês têm, justamente porque qualquer coisa que não é estruturada, você está botando o quê? É o que o procurador, seu CPF na reta. Se eu tenho uma portaria de o procedimento é esse, está acertado, eu fiz o procedimento, cara, estou coberto, eu vou dormir tranquilo, eu vou botar para morrer. Pega o modelinho ali, muda o nome, que é isso que a IA vai fazer. O padrão está colocado, eu tenho um documento prévio para carregar para a IA. Essas são as informações, são 10 informações, o restante é campo fixo, dou um comando. Só que o problema todo não é o comando, é ter toda essa procedimentalização anterior para poder a IA fazer mais rápido. Não é um problema de IA que você está trazendo, você está trazendo um problema de processo. Arrumou o processo, cara, com a IA, vamos trabalhar redondo. Esse é o meu sonho. Eu iria para a Controladoria da Saúde, queriam que eu fosse para ajudar, era meu sonho, regulamentar esse processo. Eu vou ajudar sem precisar ir para a Controladoria da Saúde. Vamos, daí a gente já vai com o negócio escrito, já publica, porque o negócio fica certo. Aí é bom que a gente já converse com a nossa JL também, né, para chamar para essa conversa, eu acho que vai dar bom. A Marilda, importante lá, o pessoal, o doutor Baitello, né, também já vou falar com a Marisa, até porque como tem a contratação do Renato Fenili em andamento, né, para ajudar a fazer o manual de contratações da saúde, uma parte desse é a judicialização, só que tem que ouvir vocês também para fazer esse manual, pegar o que vai ser produzido, deliberado, e ele também tem muito contato no Ministério da Saúde, né? Pô, o cara foi ministro, então é secretário em São Paulo, né, além de um colega nosso, conhece muito entende do riscado, né? Pô, vai ser legal, estou bem motivado. Tá joia. Obrigada. Até semana que vem. Falou, Jéssica. Foi um prazer aí, moçada. Eu vou, então, encerrar, tá, gente?